Meu nome é Viviana Maria Pivato Carneiro, eu sou acadêmica do Centro Universitário da Uninter. Eu sou acadêmica da graduação de licenciatura em História, curso da área de Linguagem e Sociedade. Meu RU é 3329008. E essa é minha apresentação para o portfólio do módulo A, fase 2 de 2020. Esse portfólio consistia na elaboração de uma reportagem que analisasse os impactos econômicos, sociais e ambientais e linguísticos das grandes obras ocorridas na região de Altamira, Pará e na minha cidade. Altamira, Pará foi palco das duas grandes obras, da construção da rodovia Transamazônica e da usina hidrelétrica de Belo Monte. A Transamazônica ela foi construída na época da ditadura civil-militar, sob uma perspectiva nacional desenvolvimentista que tinha como objetivo, com aquela rodovia, ligar o norte e o nordeste do Brasil, e com essa ligação aumentar a infraestrutura de transporte, que consequentemente ajudaria a alavancar a economia local. A construção da Transamazônica levou um fluxo migratório que não estava planejado na cidade de Altamira, Pará, fazendo com que aumentassem desigualdades, tivesse um impacto muito grande sobre a cultura e vidas locais. Tanto que muitas pessoas que migraram para lá retornaram alguns anos depois porque não se adaptaram à realidade da vida. Entretanto, o impacto desse fluxo migratório de pessoas foi sentido no planejamento urbano, já que não havia planejamento para esse fluxo migratório, houve a precariedade de alguns sistemas de infraestrutura urbana. Ademais, a diversidade trazida também trouxe impactos sobre a população urbana, sobre a população que vivia ali, sobre a cultura da população local, que não estava preparada para conviver com aquela diversidade, aumentando conflitos e contradições. Já a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi construída sem considerar impactos para as populações indígenas locais, uma vez que a construção de uma usina hidrelétrica causa a diminuição de peixes e a diminuição de fluxo das águas dos rios onde ela é construída. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela impacta o rio Xingu. O rio Xingu tem muitas populações indígenas que vivem suas beiras, suas margens. Essas populações indígenas do rio Xingu viviam da pesca e da vida em volta das águas do rio. Com a construção da usina hidrelétrica, houve a extinção de espécies de peixes, a diminuição dos peixes e a diminuição do fluxo das águas, impactando diretamente o modo, a cultura e a forma que esses indígenas vivem e se relacionam com o rio. Essas consequências são tão grandes que fala-se da extinção de alguns povos indígenas, que, para sobreviver, vão ter que se deslocar para os centros urbanos, ou simplesmente irão desaparecer, porque como eles viviam da pesca, não existe mais peixes o suficiente para alimentar a tribo, que pode causar a extinção deles. Essa extinção vai levar à extinção de cultura, à extinção de línguas, causando um impacto muito negativo. Sem contar que os que vão se deslocar para o centro urbano vão ter um impacto cultural que vai aumentar as desigualdades. O aumento de desigualdades em centros urbanos pode levar ao aumento de criminalidade. Aumento de problemas de infraestrutura, o aumento de problemas relacionados à educação e questões que não foram estudadas quando foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, uma vez que o que foi se pensado foi apenas o impacto econômico para a região e o potencial elétrico, o potencial de energia elétrica. Não foram pensadas outras soluções e desconsiderou-se totalmente a população indígena das margens do rio Xingu. Na minha região, a região de Caçador Santa Catarina, nós tivemos um impacto relacionado à construção da estrada de ferro São Paulo, Rio Grande do Sul, no início do século XX. As construções iniciaram em 1912 e a concessão do governo federal falava que as terras onde ocorreria a construção eram terras devolutas, ou seja, terras que não pertenciam a ninguém e não estavam ocupadas por ninguém, o que não correspondia à verdade, porque o local onde a estrada de ferro foi construída existiam muitos povos indígenas e caboclos, como foram chamados as pessoas locais aqui da região, vivendo. Essas pessoas tiveram suas terras tomadas para a construção da estrada de ferro e elas foram expulsas daqui, porque o governo federal concedeu à empresa o direito a usar, a explorar, a extrair a madeira e a lotear e vender para a colonização europeia os 15 quilômetros de cada lado de onde passaria a estrada de ferro.
Assim, nós tivemos como consequência um conflito armado chamado de Guerra do Contestado, que trouxe mortes, atrasou o desenvolvimento da região, e até hoje a região do Contestado é uma das que tem o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, menor no estado de Santa Catarina, e uma das consequências que os estudiosos apontam é o fato de aqui ter tido o conflito armado da Guerra do Contestado. Mas, além disso, como uma das questões da concessão era trazer a colonização europeia, no início do século XX nós tivemos a primeira fase migratória dos povos europeus, que são os principais responsáveis para a cultura atual que nós temos aqui, que é uma cultura mais ligada à cultura italiana e à cultura alemã, e o modo como nós falamos, o nosso sotaque está inteiramente relacionado às línguas que vieram junto com esses imigrantes. Ademais, a questão da estrada de ferro continua sendo palco de conflito para a região, já que a estrada de ferro no Brasil, alguns anos após, ela começou a ser abandonada. Com o abandono da estrada de ferro, muitas pessoas começaram a construir suas casas e até mesmo centros urbanos avançaram na linha férrea. Isso faz com que, atualmente, seja impossível restaurar a linha férrea construída nos anos de 1912 e 1916, que foi os anos que teve a Guerra do Contestado, porque são linhas que estão inutilizáveis, tanto pelo estrago do tempo, por terem ficado, tanto porque existem construções, prédios do lado da linha do trem. Essas construções, elas até foram contestadas pela nova concessionária, que é a América Latina Logística. Entretanto, nós temos terras ali que foram vendidas de forma legal pelo governo federal. Nós temos pessoas que, para você poder retirar elas, é necessário dar nova moradia, e nós temos, assim, em consequência, um conflito judicial que perdura até hoje nos tribunais federais em relação a quem mora perto da linha do trem. Ou seja, em 1912 até 1916, nós tivemos um conflito armado. Atualmente, nós temos um conflito judicial sobre a posse, o uso e a disposição das terras onde passa a estrada ferroviária. Esse foi o meu trabalho, essas foram as minhas conclusões. Diz aí nos comentários as suas opiniões para que a gente possa discutir e assim o meu trabalho tenha sido apresentado. Espero que tenham gostado. É isso aí.